Hoje trago para vocês uma breve explicação sobre alucinógeno e enteógeno. Você sabe a diferença entre um alucinógeno e um enteógeno? E o que esses dois elementos proporcionam em nosso organismo, em nossa mente, em nosso ser? Bem, eu tenho observado alguma confusão, até mesmo por estudiosos das áreas médicas e demais, com relação a esses dois elementos, substâncias que promovem a alucinação e outras que promovem a enteogenia. Então eu vou tentar explicar aqui da forma que eu mais gosto, que é a forma mais simples, mais didática possível, mais a linguagem comum para que todo mundo entenda, porque geralmente essas áreas são muito mescladas ou de forma até geral, num linguajar técnico, num linguajar que o povo comum tem dificuldade de compreensão. Pessoas que não são da área têm dificuldade de compreensão. Então eu prefiro falar a minha língua, né? A linguagem comum para que todo mundo compreenda o que eu estou dizendo. Farei uma breve explicação sobre as diferenças de o que acontece quando você ingere uma substância enteógena e quando você ingere uma substância alucinógena, ok? Bem, vou começar com o alucinógeno. O alucinógeno, ele é uma substância que ele provoca alucinações. E o que são alucinações? Alucinações é uma espécie de um filme mental onde a nossa própria mente busca no nosso inconsciente todas as nossas memórias, coisas que nós vivemos, que nós absorvemos, que nós vimos, que nós lemos, ou seja, informações que nós absorvemos e que está arquivado no nosso inconsciente. E quando você não está num estado de alucinação, a tua própria mente forma um filme maluco, né? Um filme às vezes muito sem sentido, coisas desconexas, coisas absurdas, e você vive aquele filme sentindo como se fosse uma espécie de realidade. E isso é danoso, isso faz mal. Então, quando uma pessoa ingere uma substância que provoca esse tipo de efeito, ela está trazendo dano para si mesma. Acontece também situações onde que a pessoa vive alucinações por descompensação dela mesma, né? Algum problema que ela tenha na mente e tal, e acaba desenvolvendo de uma forma natural. Mas é muito comum quando se ingere alguns tipos de drogas, viver esse processo de alucinação. Então, a alucinação eu considero e consideraria algo danoso, prejudicial, que faz mal, ok? Já o enteógeno é uma substância que nós mesmos produzimos. Nosso próprio cérebro produz essa substância. Não é tão simples, nem tão fácil, nem na hora que a gente quer, né? É algo que acontece normalmente em 3 situações. Ao nascer, quando nascemos, temos essa descarga, né, do DMT, a dimiltriptamina, que é um neurotransmissor que provoca todos esses efeitos enteógenos. Também temos na morte ou na quase morte e em processo de sonhos, quando estamos sonhando. Essas são as 3 situações comuns onde nós produzimos esse efeito enteógeno. Mas existe também algumas substâncias extra nós mesmos, né? Extra o nosso campo biológico, físico, mental, que vem de fora, ou seja, as ervas medicinais. Existem algumas ervas medicinais
que provocam esse efeito, que fazem com que nós tenhamos essa descarga da DMT no nosso cérebro, que uma delas é a ayahuasca, por exemplo, né? É uma medicina da floresta, uma medicina indígena que provoca esse estado. E é justamente por conta da ayahuasca que existe muita confusão aí quando a gente vai fazer pesquisas. A gente observa pessoas que defendem, pessoas que são contra e tal, e quando você começa a fazer comparação de documentários, você percebe também muita inexperiência nessa situação. E aí causa os equívocos, né, onde que se confundem muito o alucinógeno com o enteógeno. Mas agora eu vou explicar para você o efeito do enteógeno, a diferença que há entre o alucinógeno e o enteógeno. Uma ilustração que eu posso fazer para você é o seguinte: imagina o seu cérebro em 2 compartimentos, né? O primeiro sendo aquele que está operando o nosso racional, nosso raciocínio, a nossa compreensão de mundo de uma forma ordenada, o que nós chamamos de consciente. E o segundo, aquele que é o inconsciente, que é uma espécie assim de um arquivo geral, onde está tudo ali, né, como um grande arquivo, aonde o consciente vai buscando as informações e fazendo as suas racionalizações de acordo com todas as informações que ele busca do inconsciente. E também, a nível inconsciente, temos também as nossas atitudes automáticas, né? Mas além desses 2 compartimentos que nós cremos que está em nós mesmos, no nosso campo cerebral, existe também o que é chamado de inconsciente coletivo. Foi um desenvolvimento de um estudo do Carl Gustav Jung, que estudou de forma profunda a respeito disso, onde ele nos mostra que além dos nossos 2 níveis de consciência, o consciente e o inconsciente, e também esse inconsciente pode ser dividido em mais partes, como subconsciente e tal, existe uma porta para o inconsciente coletivo, que é como se fosse assim o grande arquivo da humanidade, né? Que fica no espaço vazio, mas onde nós temos uma porta para esse campo, onde eu posso acessar informações de outros quando eu consigo abrir essa porta do inconsciente coletivo, aonde eu posso buscar informações de qualquer nível e de qualquer tipo. Claro que isso de forma simplificada é uma coisa quase que impossível, né? Porque o nível de consciência da humanidade não está assim de forma comum nesse estágio, mas segundo esses estudiosos isso é real e possível. E aí o que acontece? Quando você tem uma carga, ou melhor, uma descarga de dimiltriptamina no teu cérebro, do DMT, que é essas substâncias que a gente mesmo produz ao nascer ou ao morrer ou quando está sonhando, e que também tem algumas ervas medicinais, quando ingeridas, você pode ter esse efeito. O que acontece? Esse efeito enteógeno, diferente da alucinação, onde o teu próprio cérebro junta as informações lá do seu baúzinho e cria um filme, e você fica de repente achando que aquele filme é real, coisa assim. O enteógeno não, ele não vai criar nada, ele simplesmente vai abrir essa porta, abrir a chave dessa porta, abrir essa porta, da onde você pode ir do teu consciente para o teu inconsciente de forma limpa e clara, né? Conseguindo perceber, sem sair da razão, sem sair da tua percepção natural. E você pode também abrir a porta do inconsciente coletivo. É como se você saísse de uma sala chamada consciente, entrasse na segunda sala chamada inconsciente, e depois você resolvesse abrir o salão do inconsciente coletivo, e você tem acesso de forma livre, natural, para todo o campo do todo.
Então, quando uma pessoa vive esse processo, onde que ela tem essa descarga desse neurotransmissor no cérebro, ela ultrapassa o véu da compreensão natural comum a todos e percebe o mundo extrafísico. Porque para nós, no nosso nível que nós chamamos de real e natural, real é o quê? O que eu posso ver, o que eu posso sentir, ou seja, o que os meus 5 sentidos constatam, isso eu chamo de real. Mas quando os meus 5 sentidos não percebem, que é além dos meus 5 sentidos, aí fica aquela coisa que a maioria sente dúvidas, né? Será que é? Será que não é? Tô imaginando, é verdade, não é? Quando você tem essa descarga desse neurotransmissor no seu cérebro, você abre essa porta. E aí, não depende mais de ninguém dizer para você que isso é assim ou é assado. Você sabe como é. Por quê? Porque você está vivendo. E está vivendo com todo o seu ser, com todas as suas capacidades. Ou seja, você está vendo, você está ouvindo, você está tocando, você está sentindo de todas as formas. E isso de uma forma assim geral, total, ao mesmo tempo. Então não tem como alguém te dizer não é assim ou não é assado. Não, isso é uma invenção da tua cabeça. Você vai estar num estado tão pleno e tão integral com tudo e com todos, sem nunca sair da sua razão, sem nunca você entrar num estado onde que você não compreendeu. Não, você compreendeu, você sente. Por mais que os outros tentem te explicar, te dizer que é assim, que é daquele jeito e tal, não, você sabe como é, você sabe. Você pode não saber explicar, você pode não saber passar para o outro, mas para você, você sabe o que é. Por quê? Porque você sabe com todo o seu ser. Você sabe. Você não é teoria, não é alguém que disse, não é uma visão simplesmente, porque a gente pode se enganar até com os nossos olhos, a gente pode se enganar com o que ouvimos, ter equívocos com os nossos 5 sentidos, mas ali por ser tudo, ser total, ao mesmo tempo, de uma forma entrelaçada, é como se você percebesse com tudo ao mesmo tempo, de uma forma plena. Então não há dúvida. Então esse é o efeito que o enteógeno te provoca. Ele abre a porta do consciente para o inconsciente, do consciente para o inconsciente coletivo, e você tem a visão do mundo invisível, daquilo que nossos olhos físicos geralmente não percebem. Você consegue ver o que está no invisível, que é real, que muitas vezes, mas no invisível não existe nada, não tem nada de real. O nosso mundo, assim, de uma forma bem alegórica, é 90% invisível, isso para ser bem otimista, né? E 10% visível. Tudo que você vê é espaço invisível, só que não existe nada ali, visivelmente falando, fisicamente falando, materialmente falando, porém é o todo. É dali que sai a essência da vida, é dali que sai a essência de tudo o que é visível. E aí você tem essa percepção. Isso chama-se plenitude. Quem algum dia experimentou dessa sensação, dessa realidade, não se confunde mais com a matéria. A matéria é só um detalhe. Bem, em resumo, alucinógeno cria uma fantasia, você, com a sua própria mente, cria um filme, maluco geralmente, e o enteógeno descortina, abre o véu, abre a porta, não cria nada, ele simplesmente abre para que você veja, para que você constate, para que você perceba, ok? Bem, exemplos de alucinógeno e de enteógeno. Por exemplo, LSD é um alucinógeno.
A ayahuasca é um enteógeno, ou seja, uma é uma substância danosa, prejudicial, e outra é uma substância benéfica, curativa, que faz bem. Eu espero que você tenha gostado desse esclarecimento, espero que realmente tenha compreendido, que eu possa ter esclarecido um pouquinho mais a respeito desse assunto que é um tanto complexo e polêmico, mas eu espero ter dado a minha contribuição. Se você gostou, já sabe, seu joinha aí embaixo, né? Comente, compartilhe com seus amigos. Conhecimento é para ser espalhado, compartilhado, ok? Tchau!